Tudo bem, meninos? Espero que vocês estejam aproveitando esse feriado, descanso mais que merecido. Infelizmente, eu terei que incomodá-los, né? Nossa prova de bloco aí, e eu tenho que passar esse conteúdo para vocês. O que nós vamos falar do cubismo, né? Aí eu fiz alguns efeitos aí para que chamasse atenção, tá vendo? A gente vai sempre aprendendo, sempre buscando. Tem que ser feito isso. Então vamos lá falar do cubismo. Primeiro de tudo que nós temos que falar é que o cubismo, historicamente, ele foi originado com as obras de Paul Cézanne. Então, Paul Cézanne, historicamente, foi a pessoa que deu o pontapé inicial no cubismo. Até então, não tinha esse nome, eles não tinham pensado nessa vanguarda com esse nome. Tanto é que ele trabalhou e ele apresentou os seus quadros, expôs junto com os impressionistas. E lógico que os impressionistas não o consideravam como tal, hora nenhuma, porque ele não pintava de acordo com as características impressionistas, né? Então, olha só, o que o Paul Cézanne falava? Que ele queria tratar sempre a natureza, mas ele queria tratar a natureza através de cones, de esferas, de cilindros. Para ele, hora nenhuma, a pintura podia desvincular da natureza, mas ela não podia ser uma cópia da natureza. Tanto é que ele deixa bem claro que a pintura, a arte que ele produzia, não era uma arte mimética, onde era uma cópia exata do que estava vendo. Então ele deixava isso bem claro. Tanto é que ele fala, eu a transformo. A natureza é vista através do meu olhar. E ele tinha uma frase legal que falava assim, mudo a água em vinho, o mundo em pintura. Então, ele deixa bem claro que tudo que ele faz, a arte que ele produz, e essa natureza totalmente diferente daquela que realmente nós víamos, era a pintura que ele produzia. Então, ele foi aquele cara que originou esse ideal, que originou essa nova forma de pintar, né? Então, olha só, porque o pintor cubista, qual que é a principal característica dele? Ele tenta representar todos os objetos em três dimensões. É numa superfície plana, lógico, mas ele não queria, né? Eles tinham como objetivo mostrar esse objeto, essa pintura, a coisa em que eles estavam retratando de formas geométricas, onde iam predominar as linhas e retas. Né? Então, o que a gente tinha que fazer a partir daquele momento era perceber, analisar e conseguir interpretar, sentir aquela pintura. Uma das principais características da pintura cubista era a geometrização das formas e volumes, né, que eles iam fazer essa geometrização, trabalhar com esses elementos geométricos, com essas formas geométricas, o claro e o escuro, né, as cores claras e escuras iam perder a função que até então tinha. Lembram que lá no Barroco, a função das cores claras e escuras, além de dar assim a representação da perspectiva, tudo bonitinho, eles queriam representar o bem e o mal. Então, aqui nesse período, já perde totalmente essa função. Hora nenhuma nós vamos ter esse tipo de característica na pintura cubista. Um dos outros nomes que foram um dos nomes de destaque do cubismo foi George Braque. Então dá para vocês perceberem aqui por esse quadro dele que as formas geométricas, estão vendo? A forma como que foi tratada aqui essa natureza totalmente diferente do que era tratado anteriormente, na Casas e Árvores. Esse quadro aqui ele foi feito em 1908. Então, o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar as formas em que a natureza ia ser retratada, através de um outro olhar. Então, Georges Braque, juntamente com Pablo Picasso, ele foi um dos que realmente aprofundaram aquilo que Paul Cézanne começou a falar.
E o bom é assim, do que a gente percebe é que Braque são umas histórias interessantes para a gente ter noção. Porque muitos de vocês me perguntaram assim, Roberto, esses manifestos, essas vanguardas foram aceitas tranquilamente? Não. Até mesmo pelos outros artistas de manifestos que deram origem a todo esse movimento que foi as vanguardas. Então, alguns tipos de manifestos não eram aceitos. Olhem só que interessante. O Braque, ele enviou alguns quadros lá para o Salão de Outono em 1908. Aí o Matisse estavam lá, ele era membro de um júri e viu um dos quadros dele e fez o seguinte comentário. Ele despreza as formas, reduz tudo, sítios, figuras e casas, a esquemas geométricos, a cubos. Ele só pinta cubinhos. Tanto que o George Braque achou interessante ele falar cubinhos, que posteriormente eles colocaram o nome dessa vanguarda de cubismo. Né? Então, pelas palavras do George Braque, o que nós temos é um erro imitar o que se quer criar. Como que você vai criar uma obra de arte? Lógico, você vai ter o que você quer retratar, mas como você vai criar algo copiando, imitando? Então, eles pregavam isso. Eu vou retratar a natureza, eu vou retratar o que eu quero mostrar, mas eu não vou copiar. Eu vou inovar, eu vou criar. Olha só o que eu falei para vocês lá, ó. Então, o estilo recebeu esse nome porque o Henri Matisse, ele era um dos júris da onde que ele estava expondo, né? Ele falou toda aquela frase que ele desprezava as formas e que reduzia tudo que ele pintava a esquemas geométricos, que não se passava de cubinhos. Então, depois disso, ele achou muito interessante. Então, vamos lá, eu vou pôr o nome dessa forma de pintar minha, cubismo. Então, aqui nós temos o nosso querido George Braque, Henri Matisse, e aqui estão os violinos. Estão vendo que ele dá numa superfície plana, ele consegue mostrar todos os lados do objeto, todos os lados daquilo que ele vai retratar. Aí, olhem só que chique. Nós temos a nossa Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Olha só que interessante. Lembram de como era retratado um nu feminino? Então, a anatomia humana, o corpo, ele sempre foi muito valorizado, principalmente o corpo feminino, para ser mostrado através das telas. Então, o que ele fez? Ele mudou totalmente essa perspectiva, a forma com que era pintado esses corpos. E o legal é que, além dele usar além dele criar essa geometria das formas, perdão, porque a palavra não saiu. Além dele criar essa geometria das formas, prestem atenção nos rostos. Não parece que elas estão usando máscaras? Ele gostava muito de colocar, e principalmente nessa pintura em questão, ele colocou os rostos como máscaras africanas, que era o que ele queria demonstrar. Ele fazia essa junção. Pablo Picasso, nesse quadro aqui em questão, ele fez essa junção das formas, totalmente diferentes do que até então era tratado, um nu feminino, e ele utilizou máscaras africanas para compor essa obra. Olhem só, meninos, que legal esse quadro aqui, ó. Dá para a gente ver o que eu falei para vocês agora há pouco em relação a ser tridimensional. Numa forma plana, você consegue ver, olha o rosto, todos os lados desse rosto. Então, você consegue ver em todos os ângulos. Então, esse quadro aqui do Pablo Picasso, ele é um cubismo, ele segue a linha do cubismo analítico. O que vem ser o cubismo analítico? Ele é caracterizado totalmente pela desestruturação da obra e todos os seus elementos. Então, ele decompõe a obra em partes. Então, o que o artista faz? Ele registra todos os seus elementos em planos sucessivos e sobrepostos. Olha que interessante. Procurando, olha o que eles procuram? Dar uma visão geral, total da figura, de todos os lados, todos os ângulos, né? Dá para a gente perceber isso. Então, ele é uma arte fragmentada. E através dessa fragmentação, você consegue perceber todos
os elementos dela. A fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou quase impossível o reconhecimento de qualquer figura na pintura cubista, né? A cor se reduz a quais tons? Castanho, cinza e bege. A maioria das vezes são as cores mais fechadas. Então, o Pablo Picasso, ele utiliza o cubismo analítico. Então, dá para a gente ver aqui, ó, perfeitamente essa arte. Então, essa desfragmentação dos elementos. Então, olha só que legal. Isso aqui é muito interessante. Aí, na hora que a gente vai olhar o cubismo sintético, o que dá para a gente perceber? Em relação à desfragmentação que aconteceu lá no cubismo analítico, porque tem hora que a gente perdia, não sabia nem do que estava retratando, nem do que estava mostrando, né? O cubismo sintético fez o quê? Ele reagiu a essa fragmentação. Então, o que ele fez? Ele basicamente procurou tornar as figuras mais reconhecíveis. E o legal é que ele também é chamado de colagem, porque ele introduz letras, palavras, números. Olha aqui o jornal, estão vendo? Elementos diferentes que ele vai incorporar na pintura. É muito interessante isso. Então, coloque efeitos plásticos. Então, ele vai ultrapassar totalmente os limites das sensações visuais. Então, desperta no observador as sensações táteis, porque são elementos que não são só pintura. Então, para você, o seu tato, se você for encostar na obra, é totalmente diferente. E aqui nesse slide eu pus, olha, o cubismo sintético foi uma fase do cubismo. Essa fase também conhecida como cubismo de colagens. Olha lá, a inserção de outros elementos que não só a tinta a óleo. Teve o auge no período de 1912 a 15. Essa fase durou até 19, quando ocorreu a popularização do surrealismo. Então, esse cubismo sintético foi até 19, quando o surrealismo entrou. Aqui na lateral tem as principais características, que depois vocês dão uma olhadinha para ver direitinho. Olhem só. Esse aqui é um dos quadros do Pablo Picasso mais importantes e mais conhecidos. Nosso querido Guernica. Então, Guernica, olha, considerado a mais forte denúncia dos horrores da guerra. Aparece claramente a brutalidade do extermínio da população de Guernica, cidade espanhola bombardeada pelos fascistas. E a luta do povo contra a ditadura. O cavalo no centro, esse cavalo aqui, ó, representa a força, simboliza a bomba como fonte de agonia. Então vamos analisar aqui um pouquinho cada parte desse quadro. São partes assim extremamente interessantes para a gente saber o que o Pablo Picasso quis falar com essa pintura. Além de ser uma forte denúncia contra os horrores sofridos pela cidade de Guernica, porque ele ficou extremamente abalado por esse bombardeio e muitas pessoas foram mortas. Olhem só, o que essa vela aqui, ó, esse elemento aqui no quadro, essa vela representa? Ela vai representar a chama da esperança, frente a todo o desespero em relação à guerra. Então, por mais terrível que tenha sido esse bombardeio, essa destruição em massa, essa velinha aqui vai representar que ainda existe uma chaminha acesa de esperança para que coisas melhores aconteçam. O cavalo aqui, ó, que para mim, junto com a mulher com o filho nos braços, é uma representação muito forte. O que ele está representando? Ele está representando a dor num nível maior do que a dor humana. Então, esse grito aqui desse cavalo é um grito selvagem, visceral. Ele está sofrendo, ele não está aguentando aqueles horrores que ele está vivendo, que está passando. Esse lustre aqui em cima, meninos, esse lustre aqui, o que ele está representando? É como se o olho divino que observa a cena também traz referências à figura solar. Então, é compreensível a gente
entende que essa luz artificial vai aparecer também no ambiente interno em que a situação ocorre. Então, essa luz, isso aqui que mostra todos os horrores desse período. Então, ele quer fazer, é algo artificial, mas é algo que está sendo mostrado, é algo que está sendo vivido. Olha que interessante. Essa aqui, ó, é uma representação da Pietà. Lembram da Pietà, que é um quadro de Nossa Senhora com Jesus nos braços, logo depois que ele é retirado da cruz? Então, o que ela representa? Olha, ela está com a boca escancarada. Ela faz um paralelo aqui, ó, com esse cavalo também. Está mostrando os dentes e está urrando de aflição. Pensa, ela está com o filho morto nos braços. Então aqui isso aqui é uma figura horrível, o desespero está gritante. E que todos os seres estão desesperados com esse horror. Essa pessoa em chamas aqui, ó, o que ele faz? Que as labaredas são tão grandes, são tão tristes, que acabaram com tudo, que destruíram tudo, que esse bombardeio ele foi tão destrutivo que os horrores que as pessoas se consumiram na chama, as pessoas mortas, despedaçadas, destruídas. Então, esse bombardeio que Guernica sofreu abalou demais Pablo Picasso e ele fez essa representação tão triste, tão grande. E o quadro da Guernica, ele é muito utilizado. Olha só o que o Lyotte fez com esse quadro. Ele criou uma charge e nessa charge ele escreveu o seguinte: o trânsito no feriado é sempre um quadro dramático. Porque o quadro da Guernica é um quadro dramático. E olha, tem os elementos da Guernica, a Pietà, o cavalo urrando, a luz aqui no centro, a destruição, os pedaços, tá vendo aqui a velhinha no lado. E qual é o elemento que ele inseriu? O Lyotte inseriu nesse quadro o carro. O que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar o seguinte: olha, na criação do texto, o chargista usa criatividade e um intertexto. O que significa esse intertexto? Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio em uma pequena cidade da Espanha. Na charge, o que ele faz? Publicado no período do Carnaval, recebe destaque, olha, a figura do quadro. Tanto é que ele está falando do trânsito, que o trânsito na época de Carnaval, no feriado de Carnaval, causa um quadro dramático, pelas mortes, pelas imprudências, pela bebida na época, né? Olha, elemento introduzido por Lyotte no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, e explora uma expressão polissêmica, lá o quadro dramático, remetendo-se tanto à obra de origem quanto ao carro em relação ao perigo do trânsito brasileiro em épocas de feriado. Então, olha, o Lyotte, ele utilizou o quadro de Guernica, inseriu o elemento do carro para mostrar que nos feriados as imprudências causadas pela alta velocidade, pela bebida e o volante, que são duas coisas que não combinam, causam também morte, destruição e horror. É muito interessante porque as pinturas elas são utilizadas de várias formas e os chargistas utilizam isso com uma